Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste santo templo já oramos, já louvamos, já dirigimos a Ti nossas petições e cremos que o Senhor já trouxe resposta às orações. Mas agora, Senhor, estamos atentos à Tua palavra, pois queremos que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Que não seja, Senhor, simplesmente o homem, mas que seja o Teu Espírito a falar pela boca do homem. E que todos que aqui estão, e aqueles que assistem pela TV, pelo canal no YouTube, e aqueles que ouvem pelo rádio, sejam, Senhor, edificados e abençoados por meio desta santa palavra. Assim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, diga glória a Deus. Aleluia, tome o teu assento. Amados irmãos, nós sabemos, nós temos essa convicção, que o Senhor Jesus um dia virá para buscar a sua igreja, no caso, você e eu. Nós temos essa convicção, porque se não existisse em nós essa certeza, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui e nos firmamos a cada dia nos caminhos do Senhor, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Nessa terra, nós estamos apenas em uma breve passagem, porque na verdade o nosso lugar não é nesta terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi para o Pai, e Ele mesmo declarou que ia para preparar lugar para nós, para os seus. E Ele disse que voltaria para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E nós vemos dentro dessa carta o apóstolo Paulo falando um pouquinho acerca do arrebatamento, ou seja, acerca da vinda de Cristo. No versículo 13 ele vai falar aos Tessalonicenses, e eu peço que você preste bastante atenção à leitura que vou fazer. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que em Jesus dormem, aqueles que morreram sem se desviar dos caminhos do Senhor. Aqueles que desceram à sepultura, mas que guardaram a sua fé. Aqueles que viveram e não se corromperam a ponto de saírem dos caminhos do Senhor, mas aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, Deus tornará a trazer.
eles ressurgirão dentre os mortos para se encontrar com o Senhor nos ares. Versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, o apóstolo Paulo falava aos Tessalonicenses dizendo que nós que estivermos vivos quando o Senhor vier, não iremos nos encontrar com Ele antes daqueles que morreram em Cristo. Eles irão primeiro, ressurgirão e se encontrarão com o Senhor. Em seguida nós, conforme no versículo 16 está escrito, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo ele traz uma breve explicação, dizendo como que vai ser, porque certamente existia uma certa questão, certamente existiam algumas dúvidas entre os irmãos daquela igreja tessalônica, ainda que aquela igreja fosse bem fervorosa, ainda que aquela igreja ela fosse uma igreja que andava firmemente nos caminhos do Senhor, mas entre eles certamente havia alguma dúvida. Por isso o apóstolo Paulo traz essa rápida explicação acerca da vinda de Cristo, acerca do arrebatamento da igreja. Mas o que me chama a atenção são os versículos 1 e 2 do capítulo 5. O apóstolo Paulo, depois de explicar como que vai ser, o apóstolo Paulo, depois de dar essa breve explicação de como será o dia da vinda, como será o arrebatamento, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 1 e 2, a seguinte forma: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Agora volte a atenção para cá, escuta bem. O apóstolo Paulo está dizendo que a vinda do Senhor será em um momento inesperado, mais ou menos assim como acontece a uma casa que é arrombada. Um ladrão que vai arrombar a casa de alguém, ele não divulga isso, ele não fala para ninguém, porque se ele falar, certamente o proprietário da tal casa não vai permitir que ele tenha êxito. E o Senhor, aliás, a palavra do Senhor dita pelo apóstolo Paulo, completamente inspirado por Deus, declara para nós que assim será a vinda de Cristo. Ele não vai mandar uma mensagem no WhatsApp de ninguém, ele não vai falar pelo Instagram, ele não vai divulgar nas redes sociais, nem tampouco vai dar um telefonema avisando, e nem aos ministros que estão no altar pregando a palavra saberão, porque esse é um momento, essa é uma hora que não é revelado para ninguém. Todos nós sabemos, como já falei, que Jesus virá. Todos nós sabemos, como aqui já foi dito, que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Mas ninguém sabe quando que exatamente isso vai acontecer. Ninguém pode declarar a data específica, o horário exato que isto vai acontecer. E é isto que o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses. Vai ser assim, assim e assim,
Vai ser dessa forma: os mortos que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, ressurgirão primeiro e se encontrarão com o Senhor. Depois nós que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Vai ser assim, assim, assim. Mas ninguém sabe o momento que isto vai acontecer. Ninguém sabe a hora que isto vai acontecer. Ninguém pode dizer o momento, o dia, a data que isto vai acontecer. Então o que isso significa, irmãos? O que isso significa? Isso significa que nós, você e eu, assim como a igreja de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, temos que estar em vigilância. Temos que estar em vigilância. E é justamente isto que o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais adiante no versículo 6. Ele diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. E uma coisa me chama a atenção, é esta pregação acerca da vigilância. Porque nós vemos tantas mensagens acerca da vigilância dentro do Novo Testamento. Jesus pregou acerca da vigilância. Quantas vezes não lemos nos textos sagrados Jesus dizendo: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Quantas vezes nós não lemos nas cartas paulinas essa mesma pregação: vigiai, sejam sóbrios, vigiai. E também vemos outros apóstolos, como Pedro, por exemplo, pregando acerca da vigilância. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados irmãos, nós devemos entender que naquela época, cerca de 2000 anos atrás, muito já se falava acerca da vigilância. Uma das principais pregações era justamente acerca da vigilância. Agora eu pergunto à igreja: e hoje, que o mundo está bem mais corrompido, e hoje, que o mundo está bem mais dominado pelo maligno, e hoje, cuja sensualidade é bem maior, e hoje, não é necessário, essa pregação está sendo ministrada com frequência entre nós. Se naquela época, cerca de 2000 anos atrás, muito se pregava acerca da vigilância, e hoje eu digo para os meus irmãos, esta tem que ser realmente a principal pregação: vigilância, 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 vigilância. Ei, temos que pregar o amor, temos que pregar a fé, temos que pregar a prosperidade. Ei, nós temos que pregar a cura, nós temos que pregar a libertação. Ei, nós temos que pregar muitos assuntos, mas nós não devemos esquecer da vigilância. Porque o que é um homem sem vigiar? O que é uma igreja que não vigia? É um povo que facilmente é vencido pelas estratégias, pelos levantes, pelas tentações do diabo. Um povo que não está em vigilância facilmente cai. Um povo que não vigia facilmente abandona os caminhos do Senhor. Um povo que não está em vigilância, ele simplesmente está dormindo, está na negligência. E é isto, exatamente isto, que o diabo
diabo quer que a igreja não vigie, que a igreja esteja dormindo, que a igreja esteja vacilando, porque a igreja vacilando, a igreja dormindo, a igreja que não está vigiando, certamente tem a sua salvação roubada, tem a sua coroa da vida furtada, roubada. Nós temos que de fato nos preparar, estar de pé, estar atentos, estar em vigilância em todos os momentos, em todas as ocasiões. Se você vai para a praia ter um lazer com a sua família ou amigos, ei, isto não é pecado, mas lá você tem que estar vigiando, porque lá o inimigo pode armar uma cilada para te tirar da presença do Senhor, para te roubar a salvação, a comunhão com Deus. Se você vai para o teu trabalho, eu acredito que todos aqui façam isto, diariamente vão ao trabalho, ao local de trabalho. Ei, lá no teu trabalho, independente de onde seja, ou do que você faça no seu trabalho, você tem que estar vigiando, porque lá no teu trabalho, o diabo pode armar uma cilada para te derrubar, para tirar a tua comunhão com Deus, para roubar a tua salvação. Ei, não pasme com o que eu vou te dizer. Na igreja você tem que estar vigiando, porque na igreja o diabo pode te lançar uma seta, o diabo pode armar uma cilada para esfriar você e para tirar você dos caminhos do Senhor e para roubar a tua salvação. Portanto, independente do local ou da hora, você e eu, nós temos que estar em contínua vigilância, irmãos. Olhe para quem está ao teu lado e diz: você tem feito isto? Você tem vigiado? Pessoas que chegam na igreja com fervor tão grande, glória, fogo, manto, terra, poder, aleluia. Aí logo a gente vê a mesma, fria, apagada, nem vindo mais à igreja. Algo aconteceu, alguma coisa aconteceu. Quem concorda comigo? Algo aconteceu. Para a pessoa esfriar, alguma coisa aconteceu. Para a pessoa desanimar, perder a vontade de ir à igreja, alguma coisa aconteceu. Mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Mas independente do que tenha sido, conseguiu esfriar a pessoa, conseguiu afastar a pessoa daquela comunhão plena com Deus em que ela estava, porque não houve vigilância. Não houve vigilância. O diabo lançou a sua seta, a pessoa permitiu entrar no coração. O diabo armou um laço, a pessoa permitiu cair nele. Independente do que tenha acontecido, é porque não houve vigilância. E não tem aquele negócio de se desculpar ou atribuir a sua frieza, a sua queda a alguém. Não, o culpado fui eu, porque não vigiei. Não podemos fazer como Eva. Eva caiu e depois veio querer se desculpar. Adão caiu e depois veio querer se desculpar. Adão, quem te fez saber que estava nu? A mulher que tu me deste. Não, foi ele mesmo, porque não vigiou. Mulher, o que aconteceu? A serpente. Não, foi você mesmo, não foi a serpente. Porque esta é a função do diabo: enganá-lo, ludibriar, lançar setas, dardos inflamados. Ele veio para isso, para confundir as pessoas. Ele veio para isso: roubar, matar e destruir. Nós é quem temos que estar de pé e vigiando. Nós é quem temos que estar de pé e vigiando, para não cairmos como muitos caíram. Que se eu fosse falar, eu passaria a noite inteira. Falaria de Saul, até o próprio rei Davi, em um momento que não vigiou, caiu.
Só que entre Saul e Davi há uma diferença, porque Saul ele foi tentar se justificar, Davi não, ele logo confessou: fui eu mesmo que errei, que pecou, e aí foi se quebrantar pedindo a Deus perdão. Mas a verdade é que nós temos que estar em vigilância. Se não estivermos em vigilância, escuta o que eu vou dizer, você pode ser pastor, bispo, você pode ser até um reverendo, porque hoje tem reverendo, hoje só falta descer Jesus, né, nos altares. Mas não importa o título, se não estiver vigiando, cai. Não importa o tempo que tem na igreja, se não estiver vigiando, cai. Não importa quantos cursos você fez de teologia, quantos diplomas você tem na parede da tua casa, quantos anéis de formatura tem no teu dedo, não importa, se não estiver vigiando, cai. Porque o diabo, ele não vai parar porque vê um diploma na tua parede, nem um anel de formatura no teu dedo. Ele não vai parar porque vê você em cima do altar, ou porque sabe que você tem uma carteira de membro de uma conversão com 10, 20, 30, 50 anos. Ei, o diabo não vai se intimidar com isso. Ele vai tentar, ele vai lançar suas setas, ele vai tentar tirar você da presença do Senhor, ele vai de alguma maneira tentar fazer você parar, ele vai de alguma forma tentar roubar a tua comunhão com Deus. Portanto, vamos estar em vigilância. É um dever nosso, é uma obrigação nossa, e é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vai ser assim, assim, assim a vinda de Cristo, mas ninguém sabe o dia nem a hora que isto vai acontecer. Então não durmamos, versículo 6, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tem alguém dormindo aqui? Não tem, não é? Glória a Deus. Mas eu me refiro ao sono espiritual. Tem alguém que já deixou de orar? Pastor, orava tanto, mas não oro mais. Não oro um terço do que orava antes. Pastor, eu li a Bíblia. Pastor, olha, se me dessem uma oportunidade, eu dava uma aula, eu pregava na unção. Mas pastor, a minha Bíblia agora está cheia de casa de aranha. Eu nem pego mais na Bíblia. Pastor, olha, eu jejuava. Eu tinha prazer de jejuar, mortificar a minha carne, me consagrar e ter experiências com Deus. Mas pastor, depois que eu comecei a cuidar do meu corpo e ir para a academia, pastor, não estou mais nem jejuando, porque eu tenho que ficar com o corpo esbelto, ou glória. Pastor, olha, eu tenho que estar com os músculos em dias. Pastor, olha, eu tenho que malhar, porque sabe como é que é, tem que cuidar do corpo. Eu entendo, realmente tem que cuidar do corpo. O corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Mas não podemos envaidecer, não podemos cultuar o nosso corpo. Cuide para você ter saúde, e não de uma forma que as pessoas venham cultuar. Ei, coloca de lado a vaidade. Ei, escuta, não deixa de jejuar não, porque o jejum é algo tão tremendo. Costuma dizer que o jejum é o clamor silencioso. O jejum afeta diretamente as trevas. O homem que jejuma, ele tem intimidade com Deus. O homem que jejuma, ele se consagra para o Senhor. O homem que jejuma, ele tem experiências com Deus, e o Senhor quer que isto aconteça. Ah, pastor, mas eu fazia tanto isto. Pastor, eu jejuava tanto que às vezes eu só levantava a mão, o demônio caía, a pessoa se manifestava. Ah, pastor, eu tinha tanta unção que se eu cuspisse não saía saliva, saía uma brasa,
uma tocha. Eita glória! Pois é, por que que isto não acontece mais? Por que que não há mais o jejum, a consagração? Por que que na madrugada ninguém dobra mais o seu joelho? Por que que a Bíblia não se abre mais para que haja uma meditação nela? Por que que os joelhos já não se dobram mais com facilidade? As mãos são erguidas para o alto para orar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei, pastor. Eu vou dizer por quê. Porque alguma coisa aconteceu que te tirou esse desejo. Alguma coisa aconteceu que tirou de ti essa vontade de ter comunhão com Deus, de se consagrar ao Senhor. E isso aconteceu porque você não estava em vigilância. Mas eu digo, o Senhor te trouxe hoje aqui. Ele nos reúne aqui para falar conosco, para dizer a nós, a você e a mim, que devemos estar em vigilância. E se já não somos mais aqueles que éramos antes, ainda dá tempo voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo para se colocar diante do Senhor. Ainda dá tempo para se consagrar, para orar, para buscar a face do Senhor. Ei, e eu digo, vamos fazer isso, aplicar os nossos corações nisto, porque o Senhor está vindo. Ele está vindo. O dia grande, o dia terrível, o dia da vinda, o dia do arrebatamento da igreja está para acontecer, irmãos. E não é hora de estar vacilando. E não é hora de estar dormindo. Versículo 6, leio mais uma vez. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o que, irmãos? E sejamos sóbrios. Versículo 7. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém. A salvação, ela está acima de tudo. A salvação está acima de tudo. Recentemente surgiu um provérbio, não é? Que era mais ou menos assim: Deus acima de Brasil, acima de todos, Deus acima de tudo, né? É mais ou menos assim. Pois é, isso se resume em uma palavra: a salvação está acima de tudo. De tudo. E nós temos que embutir isto na nossa mente. Embutir isto aqui na nossa mente. Diz o apóstolo Paulo, veja na sua Bíblia, versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós temos que lembrar mais da nossa salvação. Nós temos que pensar mais na nossa salvação. Nós não devemos estar pensando apenas nas coisas que são terrenas. Nós temos que pensar mais na nossa salvação. Em uma outra carta, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: olhai para as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Nós temos que focar um pouco mais nas coisas que são do alto. Lembrar, poxa, diante de tudo que está acontecendo, não há uma outra explicação, é Jesus que está às portas. Opa, eu estou bem pertinho do reino dos céus. A minha salvação, a minha coroa da vida. Nós temos que pensar mais, ocupar mais a nossa mente com aquilo que é do alto, com aquilo que é de cima. Nós temos que lembrar mais da salvação. Jesus certa vez pregou dizendo o que, irmãos? Buscai primeiro
Buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vamos inverter esta palavra. Não as demais coisas, não as coisas terrenas em primeiro, mas o reino dos céus. Vamos ocupar mais a nossa mente com as coisas que são do alto. Vamos lembrar mais da nossa salvação. Vamos falar mais da salvação. Vamos realmente focar mais nisso, irmãos, porque é fácil eu estar em vigilância se eu estiver lembrando da minha salvação. É fácil. É bem mais fácil eu estar em vigilância se eu estiver lembrando da minha salvação. Escuta, se o diabo vem trazendo um manjar, meu irmão, por mais atraente que seja esse manjar, todavia, se eu estou pensando nas coisas que são do alto, se eu estou lembrando da salvação, da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, o diabo não terá êxito. Eu certamente vou rejeitar aquele manjar, porque eu estou lembrando do reino dos céus, eu estou lembrando da vinda de Cristo, do arrebatamento, da salvação. Agora, se eu estou aí vacilando, só focando nas coisas que são terrenas, se eu estou aí dormindo, cochilando, aí vem o diabo com o manjar, meu irmão, eu vou pular para cima e me abraçar com esse manjar. Meu querido irmão, em nome de Jesus Cristo, vamos de fato estar em vigilância, vamos de fato ocupar a nossa mente com aquilo que é de cima, vamos de fato fazer o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eu quero passar um pouco adiante para a carta que escreveu o apóstolo Pedro. Eu quero passar um pouco adiante, a primeira carta, capítulo 5. Pronunciei esse versículo na sexta-feira quando pregava, mas eu quero trazer novamente na ministração este versículo. Agora não mais o apóstolo Paulo, agora o apóstolo Pedro. Paulo pregou aos Tessalonicenses e a algumas outras igrejas acerca da vigilância, mas o apóstolo Pedro também se preocupava com esse assunto. E aqui nós vemos ele falando na carta que ele escreveu, na sua primeira carta, capítulo 5 e versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Ele, o meu adversário, o diabo, que está em meu derredor, doidinho, esperando um deslize, esperando um vacilo, para então destruir a minha vida. Ele, o diabo, meu adversário, que está ao meu derredor, está apenas naquela expectativa. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai vacilar, ele vai vacilar, ele vai cochilar, ele vai dormir. É assim que o diabo faz. Ele fica nessa expectativa. Mas quem está vigiando, não cai. Quando percebe que o laço está sendo formado, ele dobra o joelho e vai clamar ao Senhor, suplicar diante do Senhor. Quando ele percebe que o manjar foi lançado contra ele ou para ele, ele vai dobrar o joelho, vai jejuar, vai subir o monte, vai pedir graça ao Senhor. Quem está vigiando é assim.
Acontece dessa forma àqueles que estão vigiando. Ele percebe o laço que está sendo formado. Ele percebe o manjar que o diabo preparou e colocou diante da sua face. Ele percebe, porque ele está vigiando, ele está atento. E aí quando ele percebe, ele vai para os pés do Senhor. Ele vai pedir graça, ele vai pedir para o Senhor dar livramento, ele vai pedir forças, ele vai pedir ânimo ao Senhor. Ei, foi assim que aconteceu a José. Porque ele estava vigiando, ele percebeu que o laço estava sendo formado para lhe tirar da presença do Senhor. Mas ele não caiu, ele percebeu o laço, ele percebeu que era um manjar, uma estratégia do inimigo, por isso ele fugiu. Ei, é assim que acontece com aqueles que estão em vigilância. Amado irmão, amada irmã, escuta, você não está aqui por acaso. O Senhor te fez estar aqui para você ouvir esta palavra, que não sai do coração do homem, mas que vem do alto. Vamos vigiar, porque se nós estivermos vigiando, vem o laço, vem o manjar. O diabo não vai deixar de mandar, de enviar, mas porque nós estamos vigiando, nós vamos pedir graça, nós vamos para os pés do Senhor, nós vamos fugir como fez José, mas não vamos cair. Pastor, veio uma frieza, eu não estou mais com vontade de ir para a igreja. Pastor, veio uma frieza, por que será? Será que é porque a Bíblia não está sendo trocada pelas redes sociais? Será que é porque não há mais o tempo de orar? Será que é porque a pessoa entra pela madrugada com o celular na mão, vendo coisas que não convém? Ei, será que a frieza não está vindo por causa disso? Se você percebe que a frieza está encostando, se você percebe que aquela fraqueza espiritual está aparecendo, dobra teu joelho, pede graça ao Senhor. Deus, me dá graça, porque mais importante que tudo é a minha salvação. Deus, não deixa eu cair. Deus, me renova, Deus, me fortalece. Eu tenho certeza que se o Senhor ouvir essa tua oração, se você abrir a tua boca para falar assim com Deus, Ele vai trazer um renovo à tua fé. Ele vai fazer você vencer aquela frieza, Ele vai fazer você vencer aquele laço, aquela estratégia do diabo. Vamos então orar, vamos então estar prudentemente diante do Senhor em oração. Mas pastor, como é que eu vou estar orando se a frieza está instalada dentro de mim? Pastor, como é que eu vou estar vindo à igreja se a frieza não está me permitindo? Já sugou todas as minhas forças. Deixa eu contar um segredo para você. Se a situação está assim já, então tu faz assim, ó. Dobra o joelho. Ainda que não tenha palavras, força, ânimo, você vai pelo menos dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me neste momento de fraqueza e desânimo. Não deixe o diabo me vencer. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me para que eu não caia neste laço. Tenha compaixão de mim. Ei, o Senhor está me dizendo que tem pessoas que estão assim hoje, nessas condições. O diabo armou, a pessoa não vigiou, e ela foi esfriando. E hoje se encontra assim. Mas o Senhor hoje vai te renovar. Ele vai te renovar. Ele vai fortalecer você, porque Ele te ama. E você tem que compreender: o que está em jogo não é um bem material, mas é a tua alma.
nada vale mais que a nossa alma. O que está em jogo não é um objeto, não é uma coisa, é a tua alma. O Senhor vai te fortalecer, mas Ele vai te fortalecer para tu sair daqui diferente, não cochilando como os demais, como aqui foi citado pelo apóstolo Paulo, a igreja aos Colossenses, aliás, aos Tessalonicenses. O Senhor vai te renovar e te fortalecer para tu sair daqui vigiando, para tu sair daqui bem atento. Não deixe as coisas deste mundo distrair você, mas esteja em vigilância, esteja bem atento. Desfrute das coisas boas que ainda existem nesse mundo, mas sem perder comunhão com Deus. Usufrua das coisas boas que ainda tem nesse mundo, mas sem perder ou sem comprometer a tua alma, a tua salvação. O Senhor vai trazer hoje uma unção nova sobre você. Você vai sair daqui hoje diferente. Você vai sentir a chama do Espírito sendo avivada dentro de ti. Mas você não vai sair daqui vacilando para mais na frente, no dia seguinte, perder esse fervor novamente. Não, você vai sair daqui atento, vigiando. Você vai sair daqui de orelha em pé. Ei, você vai sair daqui bem atento hoje. O inimigo quer que você se distraia, o inimigo quer que você esteja vacilando, o inimigo quer que você esteja dormindo, mas você foi trazido por Deus hoje aqui. Você foi trazido pelo Senhor hoje aqui. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma sacudida, para dizer: desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes. Ei, talvez você tenha chegado aqui não imaginando o que ouviu, o que está ouvindo, porque na verdade hoje o que mais se ouve em púlpitos é tão somente aquela questão: ei, receba, ei, toma posse. Pois é, isto é bom de se ouvir, mas o Senhor hoje está falando de uma forma diferente. Do que adianta o pregador dizer: receba, tome posse, sendo que a tua vida espiritual está completamente apagada, sendo que não há vigilância, sendo que você está completamente distraído. Não, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: desperta, te levanta, te coloca de pé na presença, te coloca de pé, se posicione como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher de Deus. Ei, o diabo está querendo te tirar o que há de mais valioso, que é a tua comunhão com o Senhor, que é a tua salvação. Então vigie, se coloca de pé, se posicione e realmente viva na presença do Senhor, viva na comunhão com o teu Criador. Não esteja distraído, não esteja como muitos estão, com a aparência de que vives, mas estando morto. Não esteja cheio da presença, esteja na comunhão, na intimidade com o Pai Celestial, irmão. Não me veja como um super-homem. Não diga: ah, mas para o pastor é fácil. Você se engana. Talvez a investida do diabo contra mim seja bem maior do que contra ti. Mas se nós estivermos em vigilância, nós iremos permanecer de pé até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Quem quer estar de pé até o dia da vinda do Senhor? Quem quer estar de pé quando o dia grande e terrível do Senhor estiver acontecendo? Quem quer estar de pé?
Então é interessante que você esteja vigiando dia após dia. Amém? Amém? Só para a gente encerrar. Uma vez um crente tão fervoroso, mas tão fervoroso, daquele jeito, se cuspir sai uma brasa, ao invés da saliva. Aí uma vez a gente conversando, e lá do outro lado, um pagode. Já sabe o que eu vou dizer, né? E a gente conversando aí um pouco. Eu disse, que é isso? O ritmo já estava entrando aqui e já estava refletindo aqui. Que coisa tremenda. Amém, pessoal? Mas se o camarada está vigiando, opa, aquilo dali não pode entrar aqui, porque daquilo dali Deus já me tirou. E o diabo está querendo que eu volte. Você entende como que funciona? Você vai dirigindo no teu carro, aí de repente tá com o dedinho lá no trânsito, nem percebe que caiu numa rádio secular. Aí com pouco, aquelas músicas que te leva lá ao passado, MPB, oh glória, Roberto Carlos, aleluia. Aí você vai deixando, aí você vai começando a se lembrar, aí a tua carne começa a criar força, aí você começa a ser atraído novamente pelas aquelas coisas de onde Deus te tirou. Você está entendendo? Mas se está vigiando, opa, está amarrado. Eu vou botar na Jesus FM, aliás, na Jesus FM, na Viva FM, eu vou colocar numa rádio evangélica, ou então eu vou colocar logo um louvorzinho. Amém, pessoal? Pastor, mas não é pecado. Olha, aquela música tem uma letra que é até interessante, eu não vejo nada demais. Não tem nada demais, tem músicas seculares, que recentemente eu estava em um lugar com os meus filhos, a minha esposa, e estava lá do outro lado, passando uma música, e o meu filho disse assim: pai, lembra dessas músicas? Lembro. Quem é que canta essas? Ah, aqui é a Legião Urbana, Renato Russo. Pai, fala de amor, tem uma letra tão linda, né? É, tem uma letra interessante, não tem nada demais, não tem nada de errado nessa letra. A questão é que aos pouquinhos vai atraindo o nosso coração para o mundo, vai trazendo à memória as coisas lá do passado, de onde o Senhor já nos tirou. Amém, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, já que um abismo chama outro abismo, vamos logo cortar pela raiz. Amém, pessoal? Porque é simples assim. Se alimentar, então o inimigo cria forças. Se alimentar, então a nossa carne cria forças. Amém, pessoal? Então vamos cortar, porque a nossa salvação está acima de tudo isso. Você crê dessa forma? Fala, papai. Você crê assim? Pois é. Então, que verdadeiramente possamos guardar isto aqui, ó. Isto aqui para a gente finalizar. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Para a gente finalizar. Para a gente finalizar, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.